loja Cabelo Corpo e Companhia participa dos maiores eventos do mundo da beleza e traz para suas clientes do dia a dia e profissionais do segmento todos os produtos comentados por blogueiras e mídia especializada. O mundo mudou, os produtos evoluíram e a Celeste está sempre atualizada com as novas tendências. Estética e beleza é coisa para profissional. Por isso, na hora de cuidar de você, confiança nos produtos é essencial. Cabelo Corpo e Companhia by Celeste. Rua Duque de Caxias 74, Centro de Teresópolis. Telefone 2643-3516. Drogaria A Original. Tranquilidade pra você. Oferecendo o melhor. Pensando no seu bem-estar. É pensando no seu bem-estar que a Drogaria A Original tem sempre os melhores preços, o melhor atendimento e o Disque Entrega. Você liga 2742-2727 e nós entregamos em sua casa. Atendimento assim só podia ter esse nome. Drogaria A Original. A Voz do Povo. Sua reclamação levada a sério. Os principais problemas de nossa cidade sendo discutidos com seriedade. A Voz do Povo. Apresentação: Nelson Durão. São 11h05, né, Claudinha? Do dia 4 de junho, segunda-feira. Está começando agora mais um programa Voz do Povo, né? E daqui, como faço todas as manhãs, como eu fiz, né, durante várias manhãs. Primeiro, deixa eu agradecer aqui ao Luciano Cavalcante, né? Que brilhantemente me substituiu aqui no comando, não no comando, né? Na apresentação do programa, durante o período que eu tive que me ausentar por conta da minha candidatura a prefeito. Então, primeiro de tudo, o meu agradecimento ao Luciano Cavalcante, né? Não estou, inclusive, achando ele aqui, ó, né? Na lista de amigos aqui. Então, Luciano, querido, um abraço, muito obrigado, né, por você ter brilhantemente me substituído aqui no programa. Muito obrigado mesmo, de coração. A Claudinha também, né, pela paciência. Senti saudade de você, Claudinha, senti saudade do microfone. Eu senti saudade dos amigos, né, que me acompanham todas as manhãs. E vamos lá, vamos dar nosso bom dia, vamos retomar aqui o programa dando nosso bom dia a todas as amigas, donas de casa, empregadas domésticas, as nossas amigas lavadeiras, passadeiras, arrumadeiras e diaristas, as nossas amigas cozinheiras, costureiras, tricoteiras, vendedoras, manicures, professoras, enfermeiras e também a todas as amigas aposentadas e pensionistas, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado por estarem desde as primeiras horas da manhã sintonizadas aqui na 1510. E agora aquele abraço a esta legião de amigos que constroem a Teresópolis do presente e a do futuro. A você, amigo pedreiro, ladrilheiro, servente, carpinteiro, marceneiro, serralheiro, pintor, bombeiro hidráulico, eletricista, o nosso abraço. Um abraço a você, amigo porteiro, zelador de prédio, caseiro, motorista, taxista, caminhoneiro. A você, querido amigo barbeiro, padeiro, jornaleiro, vendedor, frentista. A você que trabalha nos Correios, Guarda Municipal e Polícia Militar, e também a você que é vigilante, comerciante, agricultor, mecânico, açougueiro, bombeiro, produtor rural, expositor e expositora da feirinha, e também a você que é aposentado, o meu abraço e o meu muito obrigado, não é isso? Por estarem desde as primeiras horas da manhã sintonizadas aqui e sintonizados aqui na 1510. Bom, pessoal, o programa Voz do Povo de hoje, evidentemente, será bem diferente, né, Claudinha? Eu vou ocupar o programa inteiro para uma conversa, né, com as amigas, com os amigos que durante anos me acompanham no programa, que me ajudaram, né, nessa caminhada, né, uma caminhada que só começou. Eu vou explicar a vocês. Bom, independente do resultado da eleição, eu só tenho a agradecer aos amigos e aos amigos, aos 2.563 amigos e amigas que votaram comigo. Agradecer também
né, aos inúmeros amigos que quiseram votar comigo e que não souberam o meu número de campanha, isso aconteceu muito, né? Eu tenho que agradecer aqui aos amigos anônimos, que eu não conheço sequer o rosto, mas que quando eu passava, que eu os abordava, eles, não, você é o Durão da rádio, quero votar com você, quero te ajudar. Eles pegavam material comigo e levavam para casa para distribuir entre a família, entre os amigos. Isso aconteceu em todos os locais que eu pude ir. Eu gostaria de ter ido em todos os bairros da cidade, em cada rua, mas eu vou explicar o que aconteceu para que isso não tivesse ocorrido, não pudesse ocorrer, né? Agradecer, né, ao Antônio Ricardo, à Dona Zima, ao Fernando de Três Córregos, ao Ricardo de Albuquerque, que eu vi crescer pequenininho, filho da Dona Neuza, né? Ao nosso amigo lá da Fonte Santa, da Álvaro Paná. Agora me falha até a memória, porque ainda estou cansado, pessoal, né? Apesar de tudo, apesar de eu ter dormido bem, continuo cansado, porque foi um mês de muito estresse, né? Extremamente estressante, né? E não há cansaço pior do que o cansaço mental. O cansaço físico, você deita, dorme, né? E você acaba superando ele, recuperando as energias. Mas o cansaço mental, esse leva um tempinho, né? Agradecer aqui a um amigo, né, lá da Rua Mato Grosso, que ligou pedindo material. Eu deixei com ele um carro, era até um Gol vermelho. Ao Marcos, né, lá do Tiro, lá da Fazendinha, lá no alto, né, que me pediu o adesivo. Todos que me procuraram, todos os amigos de Facebook, né, que me ajudaram, divulgando meu nome, divulgando, né, nos seus perfis, mandando mensagem de WhatsApp, né, ao Luciano lá de Campanha, Claudinha, né, lá de Campanha, lá do interior, ele me ligou, me convidou para ir, né, até a casa dele. Eu fui, né, conheci pessoas maravilhosas. Isso é muito bom, isso é extremamente gratificante. Uma coisa que eu percebi, né, durante essa caminhada, e a gente quando está aqui atrás do rádio, né, atrás do microfone, você não tem o alcance, né? Você está aqui dentro, entre quatro paredes, né, num espaço que tem no máximo aqui 5 metros quadrados, eu e a Claudinha, os equipamentos, acompanhando, né, a participação das pessoas pelo Facebook, também pelo rádio, pelo Zap. E a gente não tem alcance, né, não tem a noção, a dimensão de onde chega o programa, a Voz do Povo, né, a quem o programa atinge, como atinge. E essa campanha, eu descobri, Claudinha, a grande audiência, né, a legião de amigos que nós temos aqui no rádio, né? As pessoas sempre nos tratando com respeito, com carinho, né? Ah, você que é o Durão, pô, te acompanho todo dia, vi jovens assim, olha, eu não te conheço não, mas meu pai, meu avô conhece você. É o caso de uma amiga que mandou uma mensagem no Facebook, olha, meu pai tem 92 anos, quer sair de casa para votar em você. Eu falei, agradece a ele, né? Então essa é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade muito grande que eu hoje tenho consciência dela, né? E eu só tenho a agradecer a todos vocês, né? Não pelo voto, né? Não por terem votado em mim, mas pelo carinho e pela confiança. O resultado da eleição pouco importa, né? Pouco importa. Eu poderia ter sido o último, como poderia ter sido o primeiro. O resultado pouco importa. Agradecer ao Sérgio, né, que trabalha como vigia lá no meu prédio, também pegava o material comigo, saía de casa, ia distribuindo, né? Ao Isaac, que me ajudou, a Dona Zima, né? Olha, a Dona Zima me ajudou muito, mas muito, 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 né? O Edevânio, né, que é presidente da Associação de Moradores do Pimentel, no que ele pôde também me ajudou, e muitas pessoas. Eu sou muito grato a todos vocês, né? Eu só tenho a agradecer, mas eu tenho que dizer aqui, né, o que aconteceu ao longo dessa campanha, que foi um ensinamento, Claudinha, né? Aprendi muito com ela, né?
aprendi muito. Normalmente quem perde, né, gosta de dar explicações por que perdeu. Normalmente é assim, né? Eu perdi por isso, porque aconteceu isso, né? Porque eu deixei de fazer aquilo. E o que eu vou dizer aqui agora não é choro de quem não venceu, choro de quem perdeu, mas é o retrato fiel do que eu encontrei, do que eu enfrentei, Claudinha. Desde o dia 23 de abril, né, que foi o dia da convenção do meu partido, que me escolheu como candidato, eu passei a enfrentar problemas, né, já naquele dia, a partir daquele dia. A convenção foi no dia 23, já no dia 24, eu comecei a enfrentar os problemas, né? O jornal Diário, eu tenho aqui que dar nomes, quem me conhece sabe, vou dar nomes aqui, né? O jornal Diário, como uma tentativa de ignorar a minha candidatura, de fazer com que seus leitores, aquelas pessoas que chegavam à banca, que não compravam jornal, mas que viam ali apenas uma parte do jornal exposta, acharem que eu não era candidato. Tinha foto de 8 candidatos a prefeito, só não tinha a minha foto, né? A minha foto. Esse foi o primeiro problema que eu enfrentei, Claudinha. Como as pessoas não viam a minha foto no jornal, elas achavam que eu não era candidato. Elas achavam que eu não era candidato. E começou, né, aquelas perguntas na internet, no Facebook, no WhatsApp: Durão, você não é candidato? Eu tendo que explicar que era. Bom, a Claudinha, né, que eu chamo assim a Claudinha, Cláudia Nogueira, minha vice, né, que foi a minha vice, né, por um período, deu um problema na filiação dela, Claudinha, né? O partido, quando foi encaminhar a filiação dela à Justiça Eleitoral, errou na data, aquela famosa, né, aquele erro de digitação. Você tem que digitar um número, você acaba digitando outro. Isso acontece muito, pessoal, no WhatsApp, com aqueles corretores de texto. Você escreve uma palavra, você pensa que a palavra que você escreveu ela certa, só que o corretor de texto do WhatsApp muda a palavra e você envia. Só depois que você envia é que vê que a mensagem não está do jeito que você queria. Aí, até aqui que o WhatsApp passou a fazer, né? Quando você vê que a mensagem não foi do jeito que você quer, você consegue agora apagá-la e enviá-la aí corretamente. Então o partido, né, na hora que foi encaminhar à Justiça Eleitoral a data da filiação da Claudinha, né, a Cláudia Veríssimo, errou o ano. Errou o ano. E o que o partido fez? Por favor, prestem atenção. O partido pegou a cópia da ficha de filiação da Claudinha, encaminhou ao juiz eleitoral, dizendo: olha aqui, né, houve um erro na hora que foi lançado no sistema, na hora que foi digitado o ano da filiação da Cláudia, né, houve um erro e nós estamos pedindo a correção desse erro. O juiz, Claudinha, Dr. Márcio Omo, deferiu o pedido. Determinou que o ano de filiação da Claudinha fosse corrigido na listagem do TSE. Para que você que está em casa possa entender, hoje a Cláudia Veríssimo, ela é eleitora da 38ª Zona Eleitoral. Quando ela se filiou ao partido, ela era eleitora da 195. Tanto é que no pedido de correção da filiação, do ano da filiação, foi juntada a ficha de filiação da Claudinha, ainda como eleitora da 195, para que as pessoas possam entender que ela já estava filiada há muito tempo. O juiz deferiu a filiação dela, e então o partido deu entrada no pedido de registro de candidatura da Cláudia. O que ocorre? Eu comecei a ouvir um bochicho de que a justiça iria impugnar a minha candidatura, que o Ministério Público iria impugnar a minha candidatura. O que eu fiz? Eu procurei o promotor eleitoral, o Dr. Carlos Eduardo. Né?
Foi aqueles insights, né? Aquela luzinha que acende do nada, diz assim, Durão, procura o promotor porque tem algo de errado. Cheguei lá e procurei, encontrei o promotor e conversei com ele. E não é que o parecer do Ministério Público era pelo meu indeferimento? Aí eu conversei com o promotor, né? Porque quem deu o parecer foram estagiárias do Ministério Público, nem advogados são, nem funcionários do Ministério Público são. Foram estagiárias que auxiliaram o promotor no parecer, meninas sem experiência, né, jurídica alguma, sem experiência em eleições nenhuma. E cheguei até a falar com uma, como chegou, você está realmente inelegível. Eu falei, olha, querida, você está equivocada. Você está equivocada. A interpretação que você está dando da lei está equivocada. Foi aí que o promotor, o doutor Carlos Eduardo, muito sereno, muito educado, né, mandou que se buscasse o meu processo. E quando ele pegou o meu processo, ele viu que eu estava certo, que não havia nada que pudesse impedir a minha candidatura a prefeito ou a qualquer outro cargo. Né? Não havia nada, não havia nenhum fundamento jurídico, nenhuma base jurídica, nada que pudesse impedir a minha candidatura a prefeito. Aquilo ali foi um alívio, né? Porque eu falei, olha, ainda bem, né, que Deus me iluminou, Deus disse assim, no pezinho do meu ouvido, Durão, corre lá no Ministério Público, porque tem alguma coisa acontecendo para te prejudicar. E Deus, né, ao falar nos meus ouvidos, eu dei ouvidos ao que Deus falou e fui lá e, de fato, estava tudo preparado para que eu não fosse candidato. E eu consegui reverter. Bom, o que eu fiz? O candidato Vinícius Clausen, eu tenho que dar nome, inclusive quero parabenizá-lo pela vitória, né? Parabenizá-lo pela vitória, né? E espero que ele cumpra com todos os seus compromissos, com todas as suas promessas, e eu estarei aqui para fiscalizar e cobrar todos os compromissos dele, todos, né? Todos, porque, como eu disse nas minhas entrevistas às televisões, tanto na Inter TV, quanto na TV Diário, quanto na TV Cidade e aqui mesmo, na Rádio Teresópolis. Eu sou candidato a prefeito, eu não sou candidato a mentiroso. Né? Eu sou candidato a prefeito, eu não sou candidato a mentiroso. Então eu espero que o Vinícius Clausen realmente tenha sido candidato a prefeito e não candidato a mentiroso. Então eu vou cobrar dele, eu vou fiscalizar o seu governo e vou cobrar dele, do seu governo, tudo aquilo que ele disse que iria fazer e que irá fazer. Eu vou cobrar. Né? Então eu descobri, retomando, né, que o Vinícius Clausen, ele estava com dupla filiação, Claudinha. Ele estava filiado no PPS e também filiado no PSL, né, o Partido Popular Socialista, e no Partido Social Liberal, PSL. Procurei o cartório eleitoral e obtive uma certidão dizendo, informando, certificando que a filiação, a última filiação do senhor, né, do agora prefeito Vinícius Clausen, era no PSL. E com base nessa informação, o Vinícius Clausen não poderia ter sido candidato a prefeito. Não poderia. Ocorre que o prefeito eleito juntou uma declaração de uma pessoa filiada ao PPS, partido pelo qual ele concorreu. É uma situação complicada que eu peço às pessoas atenção no que eu falo para que elas possam entender. O Vinícius, né, prefeito eleito, juntou no seu processo, no seu pedido, né, para reconhecer a sua filiação ao PPS, uma declaração dada, firmada, assinada por um filiado ao PPS, dizendo que a filiação dele no PSL tinha sido equivocada. Espera aí. Eu achei isso muito estranho. Como é que uma pessoa que é estranha aos quadros do partido dá uma declaração dizendo que a pessoa foi filiada equivocadamente em outro partido?
aquilo ali, para mim, Claudinha, não passava de uma declaração falsa. Falsa. O que eu fiz? Eu entrei com uma notícia crime no Ministério Público. E quem me conhece sabe como é que eu ajo. Eu não pude falar isso aqui, Claudinha, porque a lei eleitoral me proibia. Eu estou contando isso agora porque a lei eleitoral me proibia de falar isso durante a campanha. Eu não poderia vir aqui no programa Voz do Povo ou pedir uma entrevista num canal de TV para dizer o que estava acontecendo nos bastidores. Eu não poderia. Só que o juiz, o doutor Omo, deu uma liminar ao Vinícius e ele concorreu com uma liminar. Ninguém sabe disso. O Vinícius Clausen foi candidato com uma liminar, reconhecendo a filiação dele no PPS. Bom, quando chegou no dia 16 de maio, 2 dias antes, né, do prazo para o doutor Márcio Omo dar a sentença, eu sou informado que o registro de candidatura da Claudinha, não é essa Claudinha aqui não, é a outra, né, a Cláudia Veríssimo, né, essa aqui é a Cláudia Martins e a Cláudia Veríssimo, né, que o juiz tinha voltado atrás na sua decisão de deferir o pedido do partido, do PRP, de consertar o ano de filiação da Claudinha, voltou atrás. E voltando atrás, a Claudinha não tinha o tempo mínimo de filiação para ser candidata. Aí ele vai e indefere o registro de candidatura dela. Olha a situação, pessoal. Olha a situação. Para uma situação muito mais delicada, inclusive, né, com indícios de crime, o juiz dá uma liminar. No caso da Claudinha, o partido pede, apresenta a ficha de filiação, ele defere a correção do ano, mas depois revoga a sua decisão. Mas a do prefeito eleito ele manteve. Ou seja, e a alegação do juiz, Claudinha, para revogar a sua decisão, a decisão de indeferir a filiação, o pedido de correção e, consequentemente, a candidatura da Cláudia Veríssimo, é de que o partido como interessado, né, a simples juntada da ficha de filiação não modificava nada, porque o que valia era a informação que estava na Justiça Eleitoral. Ora, se para a Claudinha valeu isso, por que não valeu para o Vinícius? Porque a informação no site da Justiça Eleitoral era que o senhor Vinícius Clausen estava afiliado ao PSL e não ao PPS. Por que para o juiz nós tivemos 2 decisões diferentes em situações idênticas? Para minha vice, para Claudinha, não valeu. Para o Vinícius Clausen, o candidato dos milionários da cidade, valeu. É porque a Claudinha o que é? É uma menina do interior que com muita dificuldade se formou em técnica de enfermagem, que com dificuldade continua fazendo uma faculdade de serviço social, e o outro vem da elite, é um milionário, foi o candidato mais rico dessa campanha. Será que é isso? Eu acredito que não. Que não tenha sido isso, mas que algo estranho aconteceu. Bom, o mais estranho, Claudinha, que também me causa estranheza, é um outro fato que daqui a pouquinho eu vou contar. Bom, aí quando o juiz indeferiu o registro da Claudinha, não porque a Claudinha, né, a Cláudia Veríssimo, seja ficha suja, seja pessoa má, não, a Claudinha é uma pessoa boa e pessoa do bem, né, batalhadora, quem conhece ela sabe, né, sabe. Como ele indeferiu o registro da candidatura dela, ele indefere da chapa e não a minha, Claudinha. Só a da chapa. O que cabos eleitorais do senhor Luiz Ribeiro passaram a fazer,
o que cabos eleitorais do senhor Vinícius Clausen, prefeito eleito, passaram a fazer, o que o vice da chapa do Quincas, o senhor Marcos Vinícius, o Marquinhos no CTI, passou a fazer. Passaram a espalhar de que eu estava impugnado e que eu não poderia ser candidato. Isso correu no Facebook, isso correu no WhatsApp, Claudinha, direto. Até ontem, no dia da eleição, as pessoas encaminhavam mensagens pelo WhatsApp dizendo que eu não podia ser candidato. Né? Até isso aconteceu. O Jornal Diário, o que ele fez? Para me prejudicar? Apenas para me prejudicar. E eu vou dizer por que o Diário fez tudo para me prejudicar. Coloca lá na sua primeira página que eu, o Roberto Petto e o Carlos Dias teríamos que recorrer ao TRE para ter o nosso registro de candidatura reconhecido. Pessoal, eu não recorri a lugar nenhum. Eu não precisei recorrer a tribunal nenhum. Até porque o meu registro de candidatura havia sido deferido, estava deferido. Uma manchete dessa de jornal, primeira página, estampado ali, exposto que nem um outdoor na banca de jornal, as pessoas que passam, que liam essa informação, pensavam o quê? Durão não é candidato, Durão não pode ser candidato. Isso só reforçava, né, os cabos eleitorais dos outros candidatos a espalharem, a continuarem espalhando pela internet de que eu não era candidato, que eu era ficha suja, que eu não, né, a justiça estava me impedindo. Essa decisão do juiz, do Dr. Márcio Omo, que eu não discuto, ele tem lá suas razões, seus motivos, né? Eu posso não aceitá-la, mas eu tenho que entendê-la, e é assim que eu me comporto, eu não aceito, mas eu entendo, fez com que a minha campanha parasse. Todo o material de campanha que tinha o nome da Cláudia Veríssimo, foi parar no lixo. Eu não podia usar mais nada. Eu não podia distribuir um folheto da campanha com o nome dela. Eu não podia colocar um adesivo de carro com o nome dela. Porque eu tinha percebido que o clima para mim não era bom. Que eu não contava, como não conto, com a simpatia, né, de alguns funcionários do cartório eleitoral. Eles não gostam de mim, não me suportam, viram a cara, não me tratam, né, com, vamos dizer assim, com a mesma deferência com que tratam outros candidatos, como tratam, por exemplo, o candidato Vinícius Clausen. Eu não contei com isso. Então, o material levou 10 dias para chegar, Claudinha. Quando chega, eu tenho que jogá-lo fora, porque eu não posso utilizá-lo. Aí, o que o partido decidiu no Rio? Durão, vamos substituir a candidata a vice, porque esse processo pode demorar, pode prejudicar a campanha ainda mais do que já está prejudicada. Foi quando, então, convidamos o Gilson Paim, né, um aposentado, maratonista, atleta, pessoa de excelente caráter, pessoa honesta, que nunca havia sido política, para ser o vice. Então, até fazer novo material, perdemos aí 5 dias. Ou seja, eu só tive uma semana para poder fazer campanha. Uma semana. Tá? Quem tiver curiosidade, basta entrar no site agora, Claudinha, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, para ver lá a situação da minha candidatura. Sabe o que consta lá? Até hoje. A eleição foi ontem. Consta até hoje. Aguardando o julgamento do candidato, substituição do candidato a vice. Você sabe quando saiu a sentença, amigas e amigos, né, deferindo o registro de candidatura do Gilson? No dia 31 de maio, a 2 dias das eleições. A 2 dias das eleições. Eu passei por isso. Criaram fakes, perfis falsos no Facebook,
para divulgarem várias mentiras a meu respeito. O senhor Vanderlei Pérez, né, fundador do Jornal Diário, ele, numa entrevista ao senhor Anderson Duarte, disse que eu não podia ser candidato, que eu teria cometido 2 crimes a si mesmo, 2 crimes nas eleições de 2008, mas que eu já havia pago a pena dos 2 crimes e que nada impedia de eu ser candidato. Uma mentira sem tamanho, que me causou um prejuízo enorme. E o senhor Vanderlei Pérez irá responder na justiça por isso. Outro fato lamentável que aconteceu na minha campanha, que não aconteceu com nenhum outro candidato. Eu fui convidado para um ato de campanha lá na Fazenda Hermitage, no condomínio Parque Hermitage, lá no condomínio Azaleia. Quando faltavam 3 minutos para eu terminar a minha apresentação, quem me surge do nada, de bermudinha e sandália havaiana? O deputado Verdinho, o deputado da lista da Odebrecht, o André Correia. Ele passa por mim acompanhado por um grupo de pessoas, né? Eu ainda falando. É dado a ele um microfone, eu viro para ele e falo assim: vem cá, você é candidato? Você vai falar aqui? Você não é candidato, como é que você vai falar? Aí uma assessora do INEA, né, nomeada por ele, né, que ganhou um emprego para falar bem dele, não é isso? Diz assim: não, você citou o nome dele, e ele vai falar assim, fui eu que liguei para ele vir aqui para falar. Eu falei: então ele vai ficar falando sozinho. Quando eu falei isso, as pessoas que acompanhavam ele começaram, né, a me vaiar. E eu não tenho vergonha de contar isso aqui não, pessoal. Não tenho vergonha de falar isso não. É como eu sempre disse, borracha paga o que você escreve, não tem borracha para pagar a história de vida. Isso aí é uma passagem da minha vida e eu tenho que conviver com ela. Tem jeito. Ele começou a falar de uma maquininha que você bota uma música, bota uma moeda e a máquina toca a música, e depois você bota e toca outra música. E começou a me chamar de bunda mole, de pessoa desprezível que não merece respeito. O candidato a vice do Quincas, o Marcos Vinícius, o Marquinhos no CTI, gravou isso e espalhou pelo Facebook e pelo WhatsApp para tentar me ridicularizar, me diminuir, me ofender, né? Me diminuir com as pessoas. Olha aí o bunda mole aí. E eu digo, pessoal, a ofensa só tem valor se você der valor a ela. Se você se sentir incomodado com ofensa, der valor a ela, é que nem um apelido. Se você brigar por conta do apelido, o apelido pega. Né? Eu tirei isso na boa, né? Eu cheguei na academia, falei lá pro professor, falei: olha, cara, eu tô aqui há 7 anos malhando, aqui 7 anos vindo aqui na academia, continuo com a bunda mole. Daqui para frente eu só quero malhar glúteo. Eu não quero malhar perna, não quero... Eu tirei isso como uma brincadeira, uma gozação, né? Mas eu enfrentei isso. Nenhum outro candidato passou por isso. De um deputado que não estava no exercício do mandato, né? E num ato de campanha seu lícito, e fazer isso. E as imagens percorrer, né, o WhatsApp, o Facebook. Eu enfrentei isso. Né? Está acabando a bateria aqui, Claudinha. Eu enfrentei também a falta de dinheiro. Né? Deixa eu vir para cá. A falta de dinheiro, a falta de recursos. Eu não tive nenhum empresário me bancando. Eu não tive. Né? E fiz questão de não ter nenhum empresário me bancando, me dando dinheiro. Né? Eu não tive nenhum político me ajudando. Nenhum político me ajudando. Veja aí o caso do Luiz Ribeiro. Praticamente toda a classe política apoiando a candidatura dele. Vários vereadores, ex-vereadores, ex-candidatos a vereador. Várias pessoas. Um apoio geral e restrito de setores da imprensa local. Luiz Ribeiro contou com o apoio do Salomão,
né, de vereadores como o Carlão, né, citando aqui alguns nomes. Né. Eu não tive isso. Eu não tive que fazer acordo com ninguém. Né. Meu acordo foi único e exclusivamente com a população. Meu compromisso era com a população, não era com político nenhum. Eu não tive empresário nenhum me bancando, né, para fazer uma campanha milionária como nós vimos aí na rua. A campanha milionária do Luiz Ribeiro, a campanha milionária, né, do prefeito eleito Vinícius, pessoas ali com bandeiras, né, distribuindo papel, carros levando equipes para o interior. Eu não tive isso, né? Eu abri mão disso. Eu quis fazer, né, a boa política, a política do pé no chão, você conversando com o eleitor, você se mostrando ao eleitor, né, eu mesmo pessoalmente entregando, e lógico que os amigos que me conhecem, que são meus avalistas, que também faziam isso, como eu falei, o Ricardo, a Dona Zima e tantos outros, o Marcos, né, também, eu fiz isso. Eu não tive, né, vocês vejam, eu não tive militância política, né? Olha aí o PSOL, a Maria Bertosch, que fez uma excelente votação, né? Parabenizar a Maria também pela campanha limpa que fez, né? A Maria Bertosch, uma campanha limpa, sem agressões, né? Ela simplesmente defendeu aquilo que ela acredita, né? Mas eu cruzei com deputados federais do PSOL apoiando a candidatura dela. O caso do deputado Glauber Rocha, que veio de Friburgo. Eu vi vídeos no Facebook do deputado federal Jean Willis apoiando a candidatura da Maria Bertosch. Eu não tive isso, né? De todos os 9 candidatos, né, Claudinha, o que teve o menor tempo de rádio fui eu, 12 segundos. Eu fui o Enéas dessa eleição, nem o Enéas. O Enéas tinha 30 segundos. Eu tive 12 segundos. Eu fui o candidato com o menor número de inserções, né, na propaganda eleitoral no rádio. Eu não tive um ex-prefeito me apoiando, como teve o Quincas, né, que teve o Tricano, apoiando a candidatura dele. Eu não tive, né, dinheiro da Baixada na minha campanha, como teve o da Ponte. A campanha do da Ponte foi uma campanha caríssima, em que os comentários é de que esse dinheiro veio, né, ali de Magé, que quem estava apoiando a candidatura dele era o prefeito de Magé, o Tubarão. Eu não tive isso, né, e nem quis ter, e nem terei, né, porque eu quero ser diferente deles, eu sou diferente deles. O Luiz Ribeiro, como vocês sabem, né, da onde saiu todo esse dinheiro da campanha do Luiz Ribeiro? De onde? É uma coisa que eu me perguntava e que pergunto agora a vocês, de onde saiu todo esse dinheiro? Olha o caso do prefeito eleito Vinícius. Antes dele ser escolhido candidato a prefeito, o senhor Ladimir, dono da Alterdata, já enviava pelo WhatsApp mensagens pedindo dinheiro para a campanha do senhor Vinícius, isso antes dele ser candidato escolhido por partido. Eu não tive nenhum empresário, né, enviando mensagem de WhatsApp pedindo dinheiro, não. Eu fiz a minha campanha limpa, por isso que eu digo, eu tenho 2.563 amigos que votaram, e sei que tenho muito mais amigos do que os 2.563. Eu posso dizer que não comprei o voto de ninguém, que não menti para ter votos. Eu não precisei mentir para ter votos. Eu não precisei mentir para ter a simpatia das pessoas. Eu cheguei a comentar na minha campanha, né, e agora é a oportunidade que eu vou ter daqui para frente, né, para falar muito mais sobre isso, sobre essa experiência, essa nova experiência da minha vida, né, porque eu nunca havia sido candidato de começar uma campanha e levá-la até o final. Né. Eu vi aí o vereador da Ponte, candidato a prefeito, indo em cartório registrar um documento de que, se fosse eleito, reduziria o preço da passagem de ônibus. Eu vi o candidato a prefeito, agora a prefeito eleito, Vinícius Clausen, ir a cartório registrar um documento de que, se eleito, doaria o salário dele, de prefeito, dele ou do vice.
Eu chamo aqui as amigas e os amigos para uma reflexão. É como eu sempre falo, né, Claudinha? Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos pensar juntos aqui. Pessoal, eu aprendi com meu pai, né? E aprendi com a vida. Meu maior professor foi meu pai, depois continua sendo a vida. Pensem comigo. Quem tem palavra precisa registrar documento em cartório? Um homem de palavra, uma pessoa de palavra, para cumprir a sua palavra, precisa registrar documento em cartório? O que vale mais? É a palavra da pessoa ou aquele documento que ele assinou em cartório? Eu sei, né, que ainda há pessoas que acreditam nisso, que não param para pensar. Não, poxa, olha só, ele foi em cartório, registrou em cartório que se for eleito vai devolver o salário. Registrou em cartório que se for eleito diminui o preço da passagem de ônibus. Não, esse cara é bom, esse candidato é bom, eu vou votar nele por isso. Pessoal, quem tem palavra não precisa registrar documento em cartório. Simplesmente cumpre com a palavra. Eu quero aqui me dirigir agora, eu sei que tem muitos lá me ouvindo, lá do condomínio Hermitage, Parque Hermitage. Um fato que aconteceu, né, Claudinha? Claudinha sabe que eu comentei com ela, mas, né, a grande maioria da cidade não sabe. Todos os candidatos, né, que iam, a convite dos moradores do Parque Hermitage, falar sobre a sua campanha, seu projeto, no final era colocado um documento, uma carta de compromisso dos candidatos com os moradores do condomínio. O candidato, né, tinha que assumir o compromisso de construir 2 escolas, uma creche, um posto de saúde, resolver o problema do esgoto, daquela estação de tratamento de esgoto e reduzir o preço da passagem de ônibus. O único que não aceitou, o único que não assinou fui eu. Quando esse documento me foi dado, me foi mostrado, eu peguei ali e falei, olha pessoal, eu sou candidato a prefeito, eu não sou candidato a mentiroso. Então eu não assino. E não assinei, eu fui o único candidato que não assinou. E o Peto assinou com ressalvas. Me diga, pessoal, como é que eu posso, em 2 anos e meio, assumir um compromisso de construir 2 creches, um posto de saúde, 2 escolas, uma creche, um posto de saúde, quando a prefeitura não tem dinheiro para manter a saúde da população? Como é que eu posso assumir um compromisso desse? Eu seria mentiroso. E como eu não sou mentiroso, e como eu não fui candidato a mentiroso, mas candidato a prefeito, eu não assinei. E não me envergonho disso. Como é que eu posso resolver um problema, Claudinha, que é a estação de tratamento, que quem arrumou o problema foi o deputado Verdinho, o deputado André Correia. Ele arrumou o problema, não consegue resolver e quer agora deixar para que o prefeito resolva? Eu reduzir o preço da passagem de ônibus? Eu não sou demagogo. Eu não sou, pessoal. Eu me lembro bem, você lembra, Claudinha, quando a passagem de ônibus aumentou, o Arley reajustou o preço da passagem de ônibus e o vereador Cláudio Mello entrou na justiça? O juiz doutor Carlos Basílio deu uma liminar ao Cláudio Mello, revogando o aumento. 48 horas depois, não durou 2 dias. 2 dias depois, o Tribunal de Justiça reformou a decisão do doutor Carlos Basílio e a passagem voltou ao valor. Outra, doutor Santos Sabino, meu amigo advogado, quando a passagem de ônibus aumentou, ele foi no Ministério Público pedindo a abertura de uma investigação para saber se o preço da passagem tinha que ser aquele mesmo. Você sabe qual foi a conclusão do Ministério Público? Que o preço da passagem era para ser R$ 5,17. Muito mais do que os 4 que custam hoje. Como é que eu vou assumir um compromisso de reduzir o preço da passagem de ônibus, sabendo que o Ministério Público diz que o preço tem que ser de 5,17. Aí eu baixo a passagem, me vem a justiça e diz assim, não, peraí, a passagem não é R$ 4 não, a passagem tem que ser R$ 5. Eu ia penalizar quem?
toda a população pela minha demagogia. E eu não assinei, não me arrependo, e se colocasse de novo, não assinaria de novo. Porque, como eu disse a campanha inteira, sou candidato a prefeito, eu não sou candidato a mentiroso. Enfrentei tudo isso, né? Eu tive uma semana para fazer campanha. Mas estou satisfeito, Claudinha. Né? Isso aqui é mais ou menos que eu tento passar para vocês, é um breve relato, né, do que eu enfrentei ao longo dessa campanha. Né? A má vontade de setores da imprensa, né? A má vontade, né, de parte, né, ali da Justiça Eleitoral, isso, as agressões que eu sofri, que a minha família sofreu, criaram fakes na internet, espalharam pelo Facebook mentiras a meu respeito, né? A minha família sofreu muito com tudo isso, né? Mas ela sempre, né, me conhecendo, sempre ficou do meu lado. E é como eu disse aqui aos amigos, essa eleição é o primeiro passo de uma longa caminhada. É o primeiro passo, né? E nós vamos tocando, né? Eu continuo a vida, não é isso? É como eu disse na campanha, pessoal, as pessoas me perguntavam assim, Durão, se você for prefeito, você larga o rádio? Eu falei, claro que não. Eu só espero na segunda-feira, né, mudar o nome do programa, né? Ao invés de ser a Voz do Povo, é Fala Prefeito, né? Como eu não fui eleito, o programa continua a Voz do Povo, porque é muito simples. O mandato de prefeito acaba, são 2 anos e meio. Depois eu faço o quê para pagar minhas contas? As pessoas me perguntaram, Durão, você não tem ninguém distribuindo papel? Eu falei, olha, se eu pegar R$300 para pagar uma menina para ficar numa esquina balançando uma bandeira, eu não vou pagar minha conta de luz. E eu dizia assim para as pessoas, pensem comigo, o prefeito que for eleito, ele vai receber R$300 mil de salário. Como é que você vai gastar R$1 milhão? Quem, em sã consciência, coloca 1 milhão, investe 1 milhão, gasta 1 milhão para no final só receber 300? Vai jogar R$700 mil fora? Esse dinheiro vem depois de outra forma, é pela corrupção. É pela corrupção. Vamos ver, olha o caso do Vinícius Clausen, do prefeito eleito. Quebraram o comitê dele, lá no bairro de São Pedro, lamentável as cenas, o que ocorreu. Mas por que isso ocorreu? Porque ele já havia, semana antes, atrasado o pagamento das pessoas que ele contratou. Quando chegou no meio da semana, ele mandou dispensar 50. As pessoas falaram, semana passada ele já atrasou o pagamento. Ele agora está me dispensando, então ele não vai pagar. E as pessoas, né, num ato de vandalismo, que eu acho que tem que ser punido pela lei, quebraram. Ele foi na delegacia e declarou lá que na campanha dele tinha 157 pessoas, anotem o número, 157 de pessoas trabalhando na campanha dele. Na prestação de contas dele vai ter que aparecer os 157 nomes. Que não tem como ser diferente. Se na delegacia ele disse que 157 trabalhavam e que ele pagou 157, ele vai ter que aparecer com o nome das 157 pessoas. Não é isso? Então, são essas coisas que acontecem na campanha, Claudinha, que as pessoas têm que pensar. Né? Tem que pensar. É como eu disse, eu tenho aqui 6 minutos, né? É como eu disse aqui na abertura. Eu vou fiscalizar e vou cobrar do prefeito eleito, né, todos os seus compromissos que estão nas suas 64 páginas do seu programa de governo. Tudo. Eu vou cobrar dele os 6 terrenos que ele disse já ter para construir 6 estações de integração para os ônibus. Eu quero saber onde está isso. Na chapa dele tem um médico, o doutor Ari, excelente profissional, excelente pessoa, excelente caráter. Não é isso? A saúde agora vai ter jeito. Né? Eu disse, né, que se eu fosse o prefeito, às vezes que a FESO, que o senhor Luiz Eduardo, ameaçasse a prefeitura,
ameaçasse a população, suspender consulta médica, como ele fez várias vezes, né, as cirurgias eletivas, né, exames, que eu ia fazer intervenção no Hospital das Clínicas, que eu manteria todos os funcionários do hospital trabalhando, só iria tirar ele. Eu quero saber se o doutor Ari vai fazer isso. Eu quero saber se o Vinícius Clausen farão isso. Ah. Eu vou aguardar também a prestação de contas do Luiz Ribeiro. Eu quero saber, né? Quem doou tanto dinheiro para ele, comitê, 5 vans, material caríssimo, né? Mais de 200 meninas trabalhando, meninas e rapazes trabalhando para ele, isso tudo tem que aparecer na prestação de contas. A gente tem que saber de onde, quem é que financiou isso, a origem desse dinheiro, né? Eu chamei a atenção o tempo todo para a eleição para isso. Para as pessoas pensarem de onde sai esse dinheiro todo, essa dinheirama toda. Quem é que financia? Qual é o objetivo dessas pessoas em financiar um determinado candidato? Todas essas promessas. Luiz Ribeiro dizer que tem um sonho de construir, né, um teleférico com a saúde do jeito que está, estádio municipal. Eu cheguei a alertar na minha entrevista na TV Cidade, né, que numa eleição, né, Claudinha, você elege 2 tipos de político, né? O prefeito e o maior mentiroso. Nós sempre temos esses 2 tipos de candidato. O candidato a prefeito e o candidato a mentiroso. Às vezes, o povo elege o prefeito mais mentiroso. Às vezes acontece isso. Do eleitor eleger o prefeito mais mentiroso. E eu, como disse, a minha vida segue, a minha vida continua, irei continuar aqui, fiscalizando e cobrando. Eu fui o único candidato, Claudinha, que falei sobre a situação dos aposentados da prefeitura. Eu não vi nenhum outro candidato falando sobre o